é muito comum as pessoas se sentirem confusas na hora de organizar a casa. Afinal, em casa nós temos 1001 coisinhas, com grande quantidade, com grande variedade, então fica muito difícil não se sentir confusa. Para eliminar a confusão, você precisa ter o quê? Precisa ter um plano que te dê clareza daquilo que já foi organizado e o que falta organizar. Porque se você tem clareza, se você tem a certeza absoluta do que já foi organizado e o que você vai organizar a seguir, o que é preciso organizar a seguir, qual que é o próximo passo, logo você já consegue eliminar a confusão. E aí você vai dando passinho por passinho, que é para não ficar soberbada com aquela coisa, tipo, a casa parece que tá uma zona, tá uma loucura, tá assim, tudo de pernas pro ar. Então, quando você tem um passinho pequeninos para dar a seguir, você não faz aquela confusão gigante que é o habitual quando você vai organizar a casa, porque parece que quanto mais coisa você tira, mais coisas aparecem, né? É muito diferente quando você tem um plano e quando você organiza assim aleatoriamente, quando bate, quando dá aquela vontade, sem nenhum planejamento, né? Organiza aquilo que você vê pela frente. Só que o problema de organizar assim dessa forma é que você nunca vai conseguir terminar a organização. Por quê? Você não sabe onde você está, você não tem clareza daquilo que já foi feito, ou pelo menos você tem uma ideia daquilo que já foi feito, mas você não sabe o que você tem que fazer a seguir. Então, porque a organização não acaba assim, você organiza meia dúzia de coisinhas e de repente a casa já ficou toda organizada. Não, a casa tem assim muitas coisas. Eu vou te mostrar o que você fazer para você saber exatamente aquilo que já foi feito e qual é o próximo passo que você tem que dar. Então, o que você vai precisar para colocar a mão na massa? Canetas, papel, só isso, caneta e papel. Ou se você preferir fazer no computador, você pode fazer diretamente no computador. Então, vamos lá. O primeiro passo é dividir a organização da casa por categorias e não por divisão da casa, como a maioria das pessoas costumam fazer. Se o método ou a forma que você fez até hoje não resultou, então não é fazendo a mesma coisa, organizando, por exemplo, por divisão da casa, que vai resultar. Porque se você fez isso até hoje e não resultou, então você tem que se mudar, tem que fazer um método diferente. E esse é diferente, não é comum a todas as pessoas. Quem não conhece o método não sabe que o ideal é organizar por categoria. Então, vamos lá? Eu vou colocar aqui as categorias. A primeira categoria são as roupas. A segunda categoria, são 5 categorias no total. Segunda, livros. Segunda categoria. Terceira categoria, papéis. Então, estamos dividindo aqui a organização da casa por categorias, que é para fazer o quê? Para facilitar a nossa organização e a gente saber exatamente onde estamos. Artigos variados, que é conhecido por komono, que em japonês, komono são os artigos variados. E depois, por último, vem sentimentais, que é tudo aquilo que está relacionado com sentimentos, são lembranças. Por que isso aqui foi organizado assim? Porque essa ordem aqui, ela está organizada do mais fácil para o mais difícil. Esse aqui é o mais difícil, por quê? Porque envolve os sentimentos. Então, é muito mais difícil a gente lidar com algo, tratar algo que envolve os sentimentos, envolve as emoções. Então, por isso a gente começa aqui com a roupa, que é aquilo mais corriqueiro do dia a dia. Então, ela é mais fácil. O que acontece quando a gente coloca aqui essas categorias? Nenhum dos artigos da casa vai ficar fora da organização, nenhum dos artigos vai escapar da organização da casa. Então, a gente vai conseguir aplicar a organização na casa toda, seguindo aqui esse passo, que cada um desses vai sendo dividido em outros. E é fundamental você seguir aqui, fazer a organização de todas essas categorias, porque só assim é que você vai ter uma organização definitiva. Nós vamos passar ao segundo passo, que é dividir cada categoria dessas em subcategorias. Então, o que eu vou fazer? Como tem aqui muitas categorias, né? Eu vou pegar a mais difícil para a gente fazer, que a mais difícil antes dos sentimentais é a komonos. Por quê? O komono, ele, como são artigos variáveis,
Então, na casa, a casa tá cheia de artigos variáveis, tem 1001 coisa. Eu saltei aqui só para o mais difícil, que é para mostrar como é que funciona o mais difícil. E aí você vai fazer o mesmo com os outros que são mais fáceis, por exemplo, com a roupa você pode fazer o mesmo. Então, eu vou colocar aqui o que pode ter no comum. Quais são esses artigos variados da casa? E aí vou começar a fazer de uma outra forma, com os outros que são mais fáceis. O que nós temos nos comuns? Temos, por exemplo, maquiagens. Aí, o que eu tô fazendo aqui, ó? Tô colocando aqui uma caixinha aqui na frente, por quê? O que eu vou fazendo? Conforme eu for organizando, eu vou dando aqui o check. Logo, eu já sei qual é o próximo passo que eu tenho que fazer. É o que está abaixo. Eu já vou colocando aqui, assim, algumas coisas para ser mais rápido. Temos produtos de beleza. Temos produtos de limpeza. Ó, olha o tamanho da lista já que está ficando. Temos o que mais? Eletrônicos e temos artigos de escritório. E aí vai, olha, aí olha só a lista só daqui de Comonos e cada um deles aqui, ó. Depois ele vai se dividir em outros, aí a gente vai detalhando mais ainda, à medida que, por exemplo, eu escrevi aqui, né? Eu já tenho aqui uma base. A primeira base, isso aqui é a base. E aí depois eu passo e cada um deles vão se desenvolvendo, vai se destrinchando e a gente vai detalhando mais aqui, ó. Como aí eu tirei um daqui, tirei um desses e já estou destrinchando ele aqui, já estou detalhando ele mais aqui. Artesanato poderia se enquadrar na parte de hobbies, tá vendo? Aí depois o hobby, ele pode ir dividindo em várias coisas, porque o hobby, por exemplo, ele tem a parte de esportes, tem a parte de hobby de artesanato, tem a parte de hobby de pintura, de artes ou de escultura. Então, cada coisinha dessas aqui, depois ele vai se dividindo em várias outras. Não se preocupe se você não conseguir colocar todos, se você, por exemplo, não se lembra de todos, de colocar todos aqui. Isso aqui é só um esboçozinho que a gente está fazendo, depois se você quiser, aí você pode colocar no computador direitinho, e aí você consegue fazer alterações lá, caso seja preciso, acrescentar linhas ou dar mais espaço, etc., para deixar assim tudo bonitinho. O importante é que esteja bem legível e que você consiga acompanhar cada passinho. Não pode estar confuso, você tem que bater o olho e ver aqui qual que é o próximo passo que eu vou seguir. Isso é que é um plano. Aí você está fazendo um plano, está conseguindo fazer aqui e vai conseguir seguir esse plano. Novamente, outra folha, que agora a gente vai detalhando mais ainda. No caso, eu escolhi aqui colocar maquiagem aqui primeiro, mas você pode colocar aquele que você achar melhor, desde que seja na categoria Komono. Por exemplo, você seguiu todas essas categorias aqui, terminou a primeira, terminou a segunda, terminou a terceira, passou aqui para a quarta. Quando você chega aqui, ele não tem assim uma ordem específica dos artigos em casa. Então você pode colocar aquilo que você preferir, você pode colocar aqui no início. Uma das coisas que não é aconselhável você começar a organizar, porque como tem muitos artigos, é muito confuso, são os utensílios de cozinha. Então, os utensílios de cozinha, você deixa ele mais lá para frente, os utensílios de cozinha, onde tem muitas coisas. Então, se você começar logo de cara com os utensílios de cozinha, você vai meio que dar ali uma atrapalhada. Então, você tem que começar a pegar o ritmo primeiro desses tipos de coisinhas, que são coisinhas muitas vezes pequenininhas, ou tem grande variedade, grande quantidade, então você começa aquela que foi mais fácil para você. Você tem que começar a pegar o ritmo primeiro desses tipos de coisinhas, que são coisinhas muitas vezes pequenininhas, ou tem grande variedade, grande quantidade, então você começa aquela que foi mais fácil para você. Então, deixa eu colocar aqui, maquiagem. O que a gente tem na maquiagem? Tenho batom, tenho blush, tenho o que mais? Tenho lápis de olho, tá vendo? Só a maquiagem, ela já tá vindo aqui em vários. Aí depois, o que eu vou fazer? Se eu tiver grande variedade, quantidade de cada um desses, ele vai se dividir também. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, o batom pode ser o quê? Eu posso separar ele ou por cores ou por texturas. Vou escolher textura. Então, vou colocar aqui as texturas, por exemplo. Batom mate, hidratante. Isso se você tiver grande quantidade. Se você não tiver grande quantidade, você não precisa fazer essa divisão.
Por que que a gente vai fazendo essa divisão, vai dividindo assim em várias outras subcategorias? Que é para facilitar na hora da organização, para não ficar aquela montanha de coisas e você ficar perdida sem saber para onde se virar. Então, isso é sempre para facilitar. Se você não tiver grande quantidade, logo você não precisa dar o próximo passo de fazer aquela divisão mais detalhada. Pronto, próximo, fez próximo, e aí vai dando, e aí você tem a certeza que você passou em todos os cantinhos da casa, em todos os lugares, em todos os artigos. E o que, que vai acontecer? A bagunça nunca mais vai voltar, porque você passou em todos, você tem certeza absoluta que você seguiu todos os passinhos, seguiu um por um. O que, que é importante você fazer? É você organizar as coisas seguindo a ordem correta das categorias, porque essa ordem ela foi desenvolvida estrategicamente das mais fáceis para mais difíceis. Então, para que resulte, para que você também não perca, que você não fique aí com as mãos na cabeça, assim, ai meu Deus, então é importante que você siga do mais fácil para o mais difícil, porque se você for logo para o mais difícil, aí as coisas vão complicar, pode ser que você não consiga, porque conforme a gente vai fazendo uma coisa, a gente vai treinando, quanto mais a gente treina algo, mais a gente fica preparada para mais desafios, para coisas mais difíceis ou mais desafiantes. Então, você vai seguindo um passinho de cada vez por essa ordem aqui, e aí é só você seguir e confiar no método que só você vai conseguir organizar a sua casa toda.